No segundo turno das eleições de 2022, o Lula não foi em nenhum dos debates. Isso é bom. Deixou o Bolsonaro falando sozinho. O Lula não foi no debate do SBT, o Lula não foi no debate, ou não vai, porque eu não estou acompanhando isso, também acho que nem importa, no debate da Record. Então o Lula aprendeu, finalmente, depois de anos. Por que eu não ataco o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é representante de uma política que usa, internacional, que usa como tática golpe de Estado, que é ativada pelos Estados Unidos. Então não importa o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma distração, ele é o boneco do posto, abanando os braços aqui. Então o Lula aprendeu, não tem que conversar com o Bolsonaro, não há nada para conversar com o Bolsonaro. O Bolsonaro só mente. O público do Bolsonaro não vai mudar de ideia, porque é que nem uma seita, eles estão fechados com o Bolsonaro, eles até dizem isso, fechado com o Bolsonaro. Então tu não vai mudar esses idiotas. O público, o Lula não vai conquistar novos seguidores com isso, né? Então não faz diferença não ir. Então tem um canal aqui no YouTube chamado OCP. Eu não sei quem fez, se ele é pró quem ou pró não sei quem. Mas o clipe é o vídeo desse canal divulgando que o Lula não foi no debate do SBT e não vai no da Record. O Lula fez certo, deixa o Bolsonaro falando sozinho, ele só mente. Ele não quer conversar nada a sério. Tu tá discutindo uma coisa com o Bolsonaro, porque aí, ao conversar com o Bolsonaro, você valida o Bolsonaro. O que o Lula tem que fazer é sair na rua, o que o Lula tem que fazer é o que ele está fazendo. Já que ele não toca no golpe de Estado, se tu ignora o golpe de Estado, o que dá para fazer é isso aí. Então vamos ao que esse vídeo fala aqui. O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva não participou. Meu Deus, eu nunca tinha assistido esse canal, mas que porra de sotaque é esse? Meu Deus, eu vou assistir. Não, é o último clipe que eu baixei desses caras. Porque isso é sonoramente, esteticamente horrível. Esse cara gravou onde? Na garagem dele? O presidente do Brasil não participará. Que será realizado pela Record TV no próximo Esse cara é brasileiro, será? domingo. Com a desistência, a emissora fará uma sabatina às 21h30 com o candidato. Bem feito, é isso aí. Deixa o Bolsonaro falando sozinho, porque ele parece um idiota falando sozinho. Depois vamos pegar um exemplo do Bolsonaro falando sozinho no SBT. Eu nem tenho. Tem gente que gosta desse tipo de conteúdo, né? Relacionado aos presidentes. Eu nem endereço-me ao Bolsonaro como presidente. Nem chamo ele de presidente. Ele é ilegal, tudo isso é ilegal, tudo isso adveio do golpe de Estado. Mas pode ser interessante assistir ele falando sozinho. Pra quê? Pra quê também? Porque se o Lula não vai conversar com ele, por que eu vou assistir ele? Ninguém dá bola pra ele. Porque quem assiste o Bolsonaro é só quem apoia ele. O Bolsonaro não convence novos seguidores. Então como é que ele aumentou o público dele? Misterioso, né? Misteriosamente. Aí tá ele sentado naquele pódio. Criamos mais! Aí fica só propaganda. Mais milhões de trabalhos, impostos, empregos. Besteira. Criamos mais de 70 mil empregos. Milhões de empregos. Aí o pessoal que tá lá assistindo ele falando sozinho, porque o Bolsonaro ele é que nem narcisista. Ele precisa rivalizar com alguém. O Lula deixando ele falar sozinho, só fica o Bolsonaro e ele. O Bolsonaro não tem com quem rivalizar. Ele deve atacar espantalhos e gente que não tá lá. Note que o Biden é caduco e aperta a mão de quem não existe. O Bolsonaro, na sua caduquice, também ataca quem não tá lá. Eles vivem em torno do Lula, então deixa ele falando sozinho. Aí tu vai lá mentir falando sozinho. Aí o cara que tá em casa assiste aí o Lula sai pra rua, vai fazer agitação e o Bolsonaro tá lá feito um idiota. O ideal seria que nenhum dos dois fosse nesses debates. Porque aí o Bolsonaro vai parecer um idiota no debate da Record.
vai ficar falando sozinho. O público tá em casa, vai assistir. Mas eu não tô sentindo isso que o Bolsonaro tá falando. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso acontecer. Melhor, né? Melhor ainda que seja assim. Então, o Lula foi esperto. Muito bem, Lula. Viva um Gudinão, Gig de Glib Ivana. Jair Bolsonaro, que confirmou presença. A entrevista será conduzida pelo jornalista Eduardo Ribeiro e terá Ninguém conhece, cara. hora de duração. Até a última atualização desta matéria, a campanha de Lula não havia informado o motivo da ausência do petista no confronto. Nota que esse pessoal cria um canal amador de jornalismo e a produção, até o momento dessa reportagem, saiu uma reportagem isso? Como é fácil fazer isso? O cara só replica o que outros... É assim que se espalha mentira. É assim que a CIA fazia com a Reuters, nos anos 70. Um cara que não tem acesso a uma região da CIA espalha uma notícia. Aí um cara da Reuters pesca aquela notícia, porque ele não tem como verificar, já que a fonte dele não tem como estar, por exemplo, no botão, ou ele não está entrincheirado num conflito específico na época da Guerra Fria. A CIA espalhava mentira assim, a Reuters pegava, os outros emissores, os outros jornais pegavam da Reuters. Então esse cara está fazendo a mesma coisa. Ele não comenta sobre nada, ele não analisa nada, ele não ensina nada. E valezinha ainda. É chato pra caralho. É a segunda vez que Lula desiste de comparecer a debates do segundo turno das eleições. Nesta semana, a campanha do petista informou que devido à incompatibilidade de agenda... Isso, mente pra eles, incompatibilidade de agenda. Isso aí, foda-se essa porcaria desse debate. Lula não vai participar do debate do SBT, que está agendado para essa sexta-feira. A expectativa dos eleitores é de que Lula e Bolsonaro voltem... Agora não sei qual que foi que aconteceu, foi do SBT ou foi deixar que essa velha essa reportagem. Não interessa, não importa também, não faz a mínima diferença esse debate. Voltem a ficar cara a cara no último debate do segundo turno, que será realizado pela Como é que o Lula tem cabelo aqui? TV Globo em 28 de outubro, 2 dias antes do pleito. E no último debate do segundo turno, que será realizado pela TV Globo em 28 de outubro, 2 dias antes do pleito. Tem outro então. São 3? Ele vai no da Globo? Vamos ver. O sotaque desse cara é tão chato que o cara até para de prestar atenção. Está agendado para essa sexta-feira. A expectativa dos eleitores é de que Lula e Bolsonaro voltem a ficar cara a cara no último debate do segundo turno, que será realizado pela TV Globo em 28 de outubro, 2 dias antes do pleito. O Rui Costa Pimenta disse que a Globo está apoiando o Lula por razões diferenciadas. Eu não acho que a Globo está apoiando Lula nenhum. Eu não acho que isso aí seja um critério de dissertação entre essas emissoras. É tudo a mesma porcaria. Não tem diferença. Um apoia o outro. Porque isso é... Temos que redefinir a palavra apoio. Agora o Bolsonaro... Por que ele não vai nesses dois e vai no último? Aí faz sentido com o que o Rui disse. Rui Costa Pimenta. Que a Globo está apoiando o Lula, eu acho que porque o William Bonner restringe o Bolsonaro, mas eles se comportaram, os dois se comportaram. Não importa se eles se comportam ou não. Importa essas coisas, golpe de Estado. Nenhum dos dois entra nesse assunto. Aí fica uma discussão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, apesar de que o Lula represente algum aspecto nacionalista, que o Bolsonaro nunca representou, muito pelo contrário. Bom, isso já foi discutido em outros vídeos e talvez seja discutido de novo. Gostou do vídeo? Não sei, cara, se eu gostei do teu vídeo. Não sei se foi tu que fez esse vídeo, porque essa reportagem está em outros lugares. Tu não deu nenhum um intake teu. Só fez um gráfico aqui. Os idiota gosta dos gráficos. Eu caí no gráfico. Você play, né? Duas cores, que é uma coisa bem, né? Mas ele só fica discutindo uma coisa que ele leu no teu lugar. Tu pode ter esse sotaque, mas fica feio no jornalismo. Isso vai ter que disciplinar esse troço. O que fica muito chato. Tu vai ouvir um sotaque, não, cara que fala assim, cara. Também vai ficar chato pra caralho. O desenho. O Ciro Gomes, se fosse jornalista, ia ser um saco, né? O cara dizer que manda respeito à numeração, que esse cara tropicando. Não dá. Porta torta também não dá. Pra jornalista fica feio. Porta torta. Vai falar direito. Ou pode pegar qualquer sotaque de qualquer lugar aí.
tem que falar de uma maneira. Tu tem o sotaque. Todo lugar tem um sotaque inevitavelmente. Mas e aí tem um sotaque mais elegante. Por exemplo, se tu for no Nordeste, se tu conversar com um cara do Nordeste que é um cara que, vamos supor, um escritor nordestino, vamos colocar assim, ele fala com sotaque nordestino, mas ele não fala de uma maneira inaudível, indecifrável. Ele fala com um certo sotaque. Todos falam com um certo sotaque, óbvio, né? Mas eu digo quando o cara fala de um sotaque que fica feio. Porque aí tu faz todos esses gráficos aí e fica falando assim, parece uma coisa que não é profissional. Bom, já mudei de assunto, porque nem tem a ver com Lula e Bolsonaro. Mas tu quer mais view? Bom, não quer dizer também que o meu canal faz um excelente conteúdo, tem pouco view. Isso não quer dizer, o conteúdo é importante, mas não quer dizer que se a pessoa não está interessada, não adianta. Bom, é isso aí, pessoal. Quem quiser colaborar, tá aí o Pix aí. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro em site nenhum. Só copiar e colar no seu aplicativo bancário. Assinatura no Apoia, assinatura no Catarse, qual preferir. Catarse a partir de 5, Apoia a partir de 10, recompensa, verifique. E vamos ver o que esses arrombados vão... Bom, vamos ver até como é que vai ser o debate. Quem está naquela excitação pelo debate? Debate!